Meus queridos irmãos e minhas irmãs, há 15 dias atrás nós íamos, Nosso Senhor rezando pelo seu povo, Nosso Senhor rezando por aqueles que o Pai confiou a Ele. Rezou para que nenhum se perdesse. E depois dessa oração, Nosso Senhor começou a solidificar a sua igreja, começou a dar as bases do reino de Deus, que começara a se instalar. E aí, do domingo passado até o domingo próximo, nós veremos um elenco, um conjunto de 7 parábolas que falam do reino de Deus. 7 parábolas que falam do reino de Cristo, da realeza de Deus, do reinado da eternidade. Lembrem que a primeira de todas elas, e uma das passagens mais bonitas das Sagradas Escrituras, é a parábola do semeador, que sai a semear. Nesse elenco das 7 parábolas, 2 delas são explicadas pelo próprio Jesus. A do domingo passado e a de hoje, do joio e do trigo. 2 parábolas que não precisam de homilia. Por quê? Porque quem faz a homilia, quem explica essas 2 parábolas é o próprio Senhor. E não existe uma explicação mais perfeita, mais plena, do que a explicação que o próprio Senhor deu, do que a explicação que o próprio Senhor deixou, para nos mostrar que, na palavra de Deus, nada é por acaso. Tudo existe uma razão de ser. Nada é de qualquer modo, nada é de qualquer jeito. Não são palavras jogadas ao léu. Mas cada perícopezinha, cada pedacinho tem um grande significado que nos remete, que nos joga à eternidade. Observem bem a parábola de hoje. Nosso Senhor conta essa parábola do joio e do trigo, que tem um significado muito bonito. O significado do fim dos tempos, da escatologia. O significado de eternidade. Observem que é uma parábola que fala da nossa realidade. E o Senhor vai destrinchando essa parábola com grande sabedoria. O campo é o mundo, a boa semente os que pertencem ao Cristo, o joio são os que pertencem ao maligno, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Ou seja, Nosso Senhor descreve a nossa história, onde nós vivemos juntamente com o mal, onde vivemos em meio ao mal. Não somos privados do mal. O mal nos rodeia, o mal cresce com a gente. E se eu pudesse falar hoje algo com muita ousadia, eu dizia que hoje é mais fácil a gente ver o crescimento do mal do que as coisas de Deus. Porque, por incrível que pareça, os homens são muito mais atraídos pelas coisas do mundo, pelas coisas efêmeras, pelas coisas passageiras, do que pelas coisas de Deus. Muito mais os homens querem seguir a sua própria cabeça do que a palavra de Deus, do que os ensinamentos de Cristo. Muito mais do que os homens quererem viver em Deus, preferem viver uma vida como se Deus não existisse. E observem que o próprio Senhor,
Ele fala que a semente, que a palavra, ela é jogada. E ela deve crescer. E ela deve frutificar no nosso coração. Onde nós devemos verdadeiramente cultivar aquilo que é bom para nós. Cultivar aquilo que nos apetece. Cultivar aquilo que vai nos levar para o céu. Cultivar aquilo que vai ajudar na nossa salvação. Por quê? Porque não somos privados do mal. Eu lembro, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando eu era um jovem estudante de teologia, eu dizia a um professor assim: olha, por que Deus não extermina logo o mal? Vem e acaba logo com tudo isso. E aí ele dizia assim: porque o tempo de Deus não é o nosso. Deus sabe e entende todas as coisas. E aí eu dizia assim: mas padre, por que não destrói logo tudo? Para acabar logo com essa história, é tanta presepada no mundo, é tanto mal, é tanta coisa. E ele olhava assim para mim, ele até faleceu, tinha sido monge, carmelita descalço. E ele dizia assim: mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se isso acontecesse agora que você está dizendo, você iria para onde? Para o céu ou para o inferno? Me responda. E eu parei. Aí ele disse assim: está vendo? Por causa disso aqui, ó. Deus espera tanto que parece que nem existe. Porque Deus deu ao homem livre-arbítrio, deu ao homem a liberdade, para que o homem escolha como quer viver. Só que é interessante a gente compreender que na liberdade que Cristo nos dá, nós devemos escolher o que é bom. Nós não somos livres para escolher o que é mal, o que é errado. Por quê? Porque se nós fôssemos livres para escolher o que era errado, nós deixaríamos de ser livres e seríamos escravos de Satanás. Vejam, minha gente, isso é muito lógico aos olhos da fé. Observem que quando uma pessoa tem um vício, seja ele de qual naipe for, o vício é mais forte que a pessoa. E o vício ali entra na pessoa e vive com a pessoa de uma forma tão arraigada naquela pessoa, que a pessoa chega ao ponto de dizer assim: eu sou isso aqui. Mas não é. Por quê? Porque o Senhor, o bom Deus, nos fez puros. Olhem uma criança. O que é que uma criança tem de mais bela, de mais santo? O que a criança tem de mais belo é a sua inocência, é a sua pureza, é a sua santidade. E a criança ali não tem vício, de modo algum tem defeito, não tem pecado. E o vício, e o pecado, e o defeito, os seres humanos vão adquirindo ao longo da vida. E quando se leva uma vida de pecado, muitas vezes isso é como se fosse a própria pessoa. E a pessoa diz: eu sou assim. Mas não é assim. Porque não faz parte da essência do homem o pecado. A gente costuma dizer assim: pecar é humano. Só que essa máxima do conhecimento popular das pessoas está totalmente errada. Por quê? Porque pecar não é humano. Pecar é desumano. Quando eu peco, eu me desumanizo. E se vocês pararem para pensar, o pecado, ele entra na vida do homem
Mas o pecado não tem início no ser humano, porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Na essência do homem não tem pecado. O pecado é dos anjos. Lúcifer, Diabolos, o divisor, ele era um anjo de Deus. E o pecado tem origem nele. E ele vem nos seduzir, e vem nos atrair, e vem nos fazer pecar. Então, pecar não é humano. Pecar é desumano. E observem, uma pessoa que quanto mais ela peca, mais ela se desumaniza. Veja uma pessoa que se deixa enveredar pelo vício do álcool, pelo vício das drogas. Com o tempo, a gente olha a pessoa e a gente diz assim, está se destruindo. Porque o pecado destrói. Está se destruindo, porque o vício destrói. Por quê? Porque a pessoa vai se desumanizando, vai se desfigurando. Existe uma historinha, que eu não sei se é verdade, mas faz parte da literatura italiana. Uma história que diz assim, um pintor, um artista, ele foi pintar o quadro da Santa Ceia e saiu pintando ali o rosto dos apóstolos de acordo com aquilo que ele viu na Sagrada Escritura e de acordo com as pessoas que ele foi tendo contato. E aí ele pintou aquilo tudo. Chegou uma hora que ele encontrou alguém e ele viu um homem bonito, formoso. Ele disse, Cristo deveria ser assim. E chamou esse homem e retratou esse homem ali naquela obra de arte. Só que aí o tempo passou, os anos passaram, ele se envolveu com outras coisas, nunca terminou aquela obra. E em um determinado momento, ele saiu procurando o rosto de Judas, era o único que faltava. E depois de tudo, ele encontra um homem, depois de muitos anos, e ele diz, é esse que eu vou pintar, vai ser esse rosto. E aí ele não lembrava, aí o homem disse assim a ele, só que há alguns anos o Senhor me pintou. E ele disse, mas onde? Ele falou, aqui, esse aqui sou eu. Ou seja, aquele homem levou uma vida desregrada, uma vida de tanto pecado, que deixou de ter a face de Cristo e passou a ter a face do pecado de Judas. É uma história boba, mas tem um fundo de verdade tão grande. Quantas pessoas nós conhecemos que começam a vida de qualquer modo, de qualquer jeito, e chega um momento que aquilo ali já passa a ser um vício, por exemplo, o álcool. Tem pessoas, hoje em dia, que não conseguem mais viver sem beber. Tem que beber todos os dias. Como se aquilo ali fosse a própria vida, e não percebe o mal que vai fazendo aos pouquinhos. Porque a bebida ali passa a ser um refúgio para chorar as dificuldades, para sair um pouco da realidade, vivendo o tempo todo no divertissement, como se diz em francês, ou seja, na diversão, na coisa frívola. E quando chega uma hora, o que resta é aquilo ali. Por quê? Porque não se privou, não combateu o pecado, não combateu o vício. Estou dando o exemplo do álcool, mas a gente poderia colocar tantos e tantos outros exemplos. Vocês sabem, eu já disse, beber alguma coisa não é pecado.
quando se faz com dignidade, quando não existe uma dependência de todos os dias, de todo final de semana. O álcool é um exemplo, mas a gente pode colocar aqui as drogas, a gente pode colocar aqui a pornografia, a gente pode colocar aqui o roubo e por aí vai. A infidelidade e por aí vai. É importante que nós compreendamos que a palavra de Deus, ela é jogada no nosso coração e ela deve frutificar. Mas quando o homem ele começa a tomar consciência, ele deve lutar para poder estar em Deus. Ele deve lutar para poder permanecer em Deus. Ele deve lutar para de verdade crescer na amizade e na intimidade com Deus. Deus é bom. Deus é tão bom que olha a condição do homem e busca entender o homem. Deus é bom, olha o homem, busca entender o homem e auxilia o homem para que o homem cresça na amizade com ele. Mas é preciso que o homem peça. Se o homem não pede, o homem não cresce. Se o homem não cresce, o homem se acostuma a viver distante de Deus. Olhem que o livro da sabedoria hoje nos coloca uma primeira leitura com uma grande sabedoria. Parece uma redundância, mas o nome do livro, Sabedoria, é porque é um livro de muita sabedoria de verdade. E é um livro que não existe na tradição protestante, viu? Martinho Lutero, no ano de 1552, extirpou esse livro aqui da Bíblia protestante. Se vocês pegam a Bíblia protestante, não existe o livro da sabedoria. Com que autoridade não sabemos que ele tirou esse livro, porque autoridade não tinha nenhuma, tendo em vista que em 1500 anos esse livro sempre fez parte da tradição cristã. E olhem o que o livro da sabedoria diz: não há além de ti outro Deus, que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. Não existe nenhuma outra palavra na Sagrada Escritura, nenhuma outra perícope que fale de um modo tão escancarado do castigo de Deus para quem conhece Deus e é atrevido em pecar. Vejam que coisa. Não existe nenhum texto na Sagrada Escritura que nos fale que Deus castiga quando o homem conhece e é atrevido. E vocês vejam, meus irmãos, que nós hoje vivemos em um mundo de atrevimento, porque conhecemos a palavra e muitas vezes desdenhamos de Deus e queremos viver a vida segundo os nossos princípios, segundo o nosso modo de pensar. Olhem como é profunda essa palavra. E nos que te conhece, castigas o seu atrevimento. O Deus não aceita o atrevimento do homem. É como se o homem estivesse desafiando a Deus. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. E o pior, quando a pessoa peca, porque se acostumou, por exemplo, assim: eu vou pecar, mas depois eu peço perdão e resolvo tudo. Esse pecado, ele não tem perdão. É impressionante, mas não tem, que é diferente daquele pecado que a gente luta contra ele.
E, infelizmente, em algum momento a gente cai. Aí Deus olha com misericórdia. É diferente daquele que diz assim: eu vou pecar e depois eu peço perdão. Esse não tem perdão, porque pecou deliberadamente, porque pecou desdenhando de Deus. Então vejam que o atrevimento aqui desperta a ira de Deus, porque é justo. É por isso que em um determinado momento nas Sagradas Escrituras, nosso Senhor mesmo vai dizer assim: olha, que as prostitutas vos precederão no reino do céu. Por quê? Porque elas não tiveram oportunidade de conhecer a palavra como vocês tiveram. É por isso que eu digo aqui, e já falei tanto nesses quase 13 anos que aqui prego, é mais fácil eu me condenar do que vocês todos. Por quê? Porque sou conhecedor da palavra. Porque sou conhecedor dos ensinamentos divinos. É o próprio Senhor quem vai dizer: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Só que hoje nós vivemos um momento de um indiferentismo religioso tão grande, que as pessoas querem tratar a Deus como tratam a própria vida e os outros. Um indiferentismo de quererem levar a sua vida segundo os seus próprios critérios. Olhem que pensamento vem aqui. O pensamento da esperança do coração do homem em Deus. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e os teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Minha gente, se a gente luta contra um pecado e a gente cai, Deus sabe que nós lutamos, Ele perdoa. Mas se a gente desdenha de Deus e a gente diz: eu vou pecar e depois resolvo, aí não tem perdão. Observem que a condição do perdão de Deus é o arrependimento do coração do homem. Deus não perdoa um coração não arrependido. Embora o salmista cante com muita profundidade e dignidade assim: ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois fiel. É uma verdade. É uma verdade que muitas vezes causa medo a quem conhece a justiça divina. Porque a sorte das nossas vidas está nas nossas mãos. Deus não tem o poder de me salvar e de te salvar se eu não quiser e se você não quiser. Olha que coisa. Deus não tem esse poder. Por quê? Porque Ele nos deu. E Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele nos deu o poder. A parte de Deus Ele já fez. Ele já nos salvou. Agora somos nós que devemos aderir à salvação que Ele nos deu. Só que Deus não nos abandona, viu? A sorte da vida não. É por isso que São Paulo, escrevendo à comunidade dos romanos, São Paulo vai nos lembrar que nós temos um grande advogado, um paráclito, a nos defender contra as ciladas do mal. E São Paulo assim escreve àquela comunidade tão pecadora: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Olha aqui, nós temos um advogado intercedendo por nós, para que nós não pereçamos, para que nós não morramos, para que nós não sejamos condenados. Daqui a necessidade que nós temos de vivermos uma vida
imbuída no Espírito Santo de Deus. Vivermos uma vida totalmente arraigada na graça de Deus. E Paulo continua dizendo assim: é aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Espera aí, Padre. O Senhor falou agora que o Espírito Santo intercede em favor dos homens. E agora, em favor dos santos. Só que vejam bem, é importante a gente entender que a santidade para nós não é a total ausência de pecado. A santidade para nós é a luta constante para sermos santos. O que importa para Deus é que amanhã nós sejamos mais santos do que nós somos hoje. O que importa para Deus é que a nossa caminhada de igreja nos faça crescer. Só que eu fico bobo, eu falava isso hoje na comunidade do Jacu das Piranhas, em uma homilia de quase 1 hora de relógio. Eu dizia lá no Jacu assim, olha, é preciso que nós católicos tomemos consciência de que caminhar na igreja exige de nós uma responsabilidade moral, de sermos cada vez mais fiéis, mais responsáveis, mais zelosos, mais comprometidos. Tem gente que o tempo passa, ao invés de caminhar para frente, fica andando para trás. Tem gente que o tempo vai passando dentro da igreja e não vai crescendo nas virtudes, vai piorando. Por quê? Porque estão trilhando o mesmo caminho de Judas, que caminharam próximos do Senhor, de Judas que caminhou próximo do Senhor e que não deixou Deus burilar o coração. Somos nós, quando caminhamos anos e anos dentro da igreja e ao invés de a gente crescer na responsabilidade, no compromisso, no amor, no zelo, a gente vai ficando para trás. Olha, eu já disse isso e repito. Nesses 12 anos que eu estou aqui na igreja, na nossa paróquia, quase 12 anos e meio, eu já vi muita gente crescer. Muito. Já vi uns tantos crescerem pouco, mas eu também já vi pessoas que do jeito que eu encontrei estão ficando, que não cresceram em nada, porque não se abriram à graça de Deus, porque se acostumaram a viver de qualquer modo, de qualquer jeito, porque se acostumaram a viver a sua vida segundo os seus próprios critérios. Na semana que vem, nós veremos mais 3 parábolas do reino, onde mais uma vez o Senhor vai nos instigar para que o reino de Deus cresça a partir do nosso coração. Não adianta você sonhar com o crescimento do reino de Deus se você não permite que Deus reine na tua vida. Se você não emenda o caminho, se você não enxerga este momento agora como um momento abençoado por Deus, porque muitas vezes nós somos felizes e a gente não entende, e lá na frente a gente vai olhar e vai dizer assim, como popularmente se diz, eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque não viveu com intensidade.
porque não foi fiel a Deus, porque poderia procurar a Deus por amor e agora está procurando a Deus pelo peso da dor. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude. Que eu, como sacerdote, todos os dias tenha mais consciência da minha consagração e da minha configuração ao coração de Cristo, apesar de todas as minhas limitações. E vocês também cresçam na amizade com Cristo e busquem de verdade seguir o exemplo dos santos homens e das santas mulheres que ao longo desses 2000 anos são de verdade exemplo para nós e, como diz o próprio Evangelho, brilharam com justiça. Os justos brilharão. Olha aqui. Se você olha para todos os cantos dessa igreja, você vê tanto exemplo. Isso aqui não é decoração de igreja. Isso aqui é um incentivo para que vocês encontrem amigos no céu, que interceda por vocês, e vocês sigam o exemplo. E um dia, esses pobres de Deus possam receber vocês no reino eterno. Para terminar a homilia de hoje, eu queria fazer uma pergunta. Qual é o santo da Igreja Católica que você tem devoção? Qual é o santo que você segue o exemplo? Qual? Porque é um incentivo para o crescimento de fé. Se você ainda não tem, busque conhecer algum. Busque se aproximar de algum. Busque ter uma amizade eterna. Isso não é loucura, não. Isso é a nossa fé que nós professamos. Eu creio na comunhão dos santos. E se não tem, procure. São tantos. Vai estudar. Ao invés de ficar o tempo todo em uma rede social, vou olhar a história de Santa Luzia, pesquisa lá. Vou olhar a história de São Miguel, ou de São Sebastião, ou de São Pedro, ou de Santa Teresinha, ou de João Paulo II, ou de Santana, ou de Santo Antônio. Começa procurando se o teu nome é o nome de algum santo. Será que tem? Se não tem, lute para você ser o primeiro, como eu. Não existe nenhum santo hóstia, eu tenho que lutar para um dia eu entrar no calendário, quem sabe, apesar das minhas misérias. Então, busquem crescer na amizade com Cristo, para que todos os dias nós tenhamos a alegria de sermos mais de Deus e um dia brilharmos como os justos na glória dos céus. E termino essa homilia com as palavras de Jesus no Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça. Creio em Deus Pai,